Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor aos seus corações. Quero convidá-los para meditarmos sobre a palavra do Senhor a partir de Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Faremos a leitura na medida da exposição, ok? Esse trecho de Marcos 11 trata da purificação do templo, numa ação de Jesus para cumprir o texto de Isaías 56, verso 7, que diz assim, meus queridos: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E esse mesmo texto de Marcos, ele tem em Mateus 21, de 12 a 17, e Lucas 19, 45 a 48, seus paralelos. De acordo com comentaristas especializados, esta é a segunda purificação do templo. E ela não deve ser de maneira nenhuma confundida com a primeira, que só João registra. Capítulo 2 do Evangelho de João, do verso 13 ao verso 17. Bem, quais são então as diferenças entre essas duas purificações? A primeira diferença é a seguinte: João registra um evento ocorrido no começo do ministério de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, na última semana da vida de Jesus. Uma diferença aí de 3 anos. Segunda diferença, aqui em Marcos, a ação de Jesus cumpre, como dito, Isaías 56, verso 7, como lido, inclusive. Já o Evangelho de João, capítulo 2, cumpre Jeremias 7:11. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então são textos diferentes, eventos diferentes. A terceira diferença, em João 2, de 13 a 17, Jesus faz um azorrague, um tipo de reio com cordas para agir. E aqui em Mateus, Marcos e Lucas, ele não se utiliza de tal instrumento. Quarta diferença, aqui em Marcos, tanto quanto Mateus e Lucas, as autoridades se movimentam e tentando matar Jesus, de acordo com o verso 18. Porém, isso não acontece lá efetivamente no relato de João 2. Então são essas 4 diferenças que nos fazem ver, observar e entender que são eventos diferentes. É importante salientar que aqueles que vendiam e compravam animais no átrio do templo, assim como os cambistas que faziam os câmbios, as trocas de moedas, trabalhavam para Anás e a família do sumo sacerdote. Vejamos isso mais de perto. O verso 15 começa dizendo assim: Foram para Jerusalém, enquanto Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida,
pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíam da cidade. Os animais eram vendidos, queridos, com o propósito de serem sacrificados. E os cambistas trocavam dinheiro corrente pelo meio ciclo necessário para pagar o imposto do templo, que deveria ser em um lugar reservado para uso sagrado, mas que, com todo esse comércio, além do Senhor acusá-los de profanar o templo, usando para fazer negócios, mostrou também que eles tinham lucros desonestos, com os preços excessivamente injustos e exorbitantes que cobravam. Os sacerdotes recebiam uma porcentagem dos lucros dessas atividades, e afinal, eram serviços convenientes para os judeus que iam adorar lá em Jerusalém ao Senhor. O comentário bíblico expositivo do Novo Testamento diz que o câmbio sempre mudava, de modo que os homens que trocavam as moedas estrangeiras por dinheiro local, na verdade, faziam um favor aos visitantes, mesmo considerando os lucros generosos. Esse mercado religioso ficava no átrio dos gentios, justamente o lugar onde os judeus deveriam realizar um trabalho missionário sério. Ali, se um gentio visitasse o templo e visse o que os judeus faziam em nome do verdadeiro Deus vivo, jamais teriam o desejo de crer naquilo que era ensinado ali dentro. E aí, desculpem-me, não tem como não falar. Qualquer semelhança com os dias de hoje e o que se faz de comércio com o Evangelho não é nenhuma coincidência. Queridos, os judeus não permitiam ídolos de pedra e de madeira no templo. Mas ainda assim, o que acontecia naquele lugar era um tipo de idolatria. Outra coisa, o átrio dos gentios, que deveria ser um lugar de adoração, se tornaram um lugar de oportunismo e de comércio, onde gente ganhava, lucrava. E as autoridades religiosas, óbvio, tinham uma porcentagem disso, então deixava a coisa correr solta. Marcos 11,15, como já lemos, menciona especificamente o comércio de pombos. O pombo era um dos poucos sacrifícios que o pobre tinha condições de oferecer. Lá em Levítico 14, 22, lemos assim, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ou seja, até mesmo os pobres eram explorados nesse comércio que acontecia nas dependências do templo, no pátio dos gentios. Rademacher, Allen e House elucidam ainda o seguinte sobre a troca de dinheiro pelos cambistas que ocorria ali. O templo tinha sua própria moeda. Então, os que iam ali para adorar tinham de trocar suas moedas para oferecer as suas ofertas. Quando o verso de número 17, que a gente já leu, cita Isaías 57, 6, 7, lido também, Jesus chama os cambistas e os que vendiam animais de covil de ladrões. Para Rademacher, Allen e House, Jesus se refere à prática de enganar as pessoas, tanto os israelitas como os de outras nações, trocando as moedas por um valor injusto ou vendendo produtos de má qualidade. Um outro detalhe importante e significativo é que a oferta que deveria ser dada ao Senhor era aquela oferta que deveria ser trazida de casa. O animal, por exemplo, deveria ser um animal criado dentro de casa, criado pelo ofertante, porque haveria ali uma relação
entre ele e aquele animalzinho. Quando se compra na porta do templo, não há absolutamente nenhum tipo de relacionamento. Não há nenhum tipo de carinho, de afeto. Não dói no coração do ofertante. É um sacrifício que não lhe custa nada de sentimento. Então ele não transfere a morte, a sua morte para o animal. Essa é outra ideia importante. Meus queridos, que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e o Senhor derrame abundantemente sobre nós consolo, conforto. Amém.